Então, a gente vai continuar aí, né? Continuar não, na verdade, a gente vai começar a fazer a correção aí do capítulo 9, tá? Clima e formações vegetais do Brasil. Então, a gente está na página 312, tá? Vamos lá. Todo mundo já conseguiu abrir o livro na página 312, tá tudo ok? Sofia, a gente não quer estar na praia, tá? Com você. Você está enganada. Nós não queremos. Pode colocar um fundo aí de escola. Tô brincando, Sofia. Que casa luxuosa, gente. Nossa, muito fina. Pessoal, olha só. A gente vai falar agora dos tipos de clima, tá? Do Brasil. Então, para começar aqui na página 312, a gente tem logo no início, né, um mapa aí que fala sobre os climas. Então, aqui no Brasil, como vocês podem ver pelo mapa, atuam diferentes tipos de clima, tá? E a maioria deles apresenta uma característica em comum. Alguns têm temperaturas elevadas na maior parte do ano. No entanto, cada tipo de clima possui algumas características, tá, específicas. É o que a gente vai ver agora. Então, alguns apresentam um clima mais seco, com menor quantidade de chuva, né? Outros já apresentam climas mais úmidos por apresentarem chuvas abundantes, tá, durante todo o ano. Outros apresentam temperaturas mais baixas no período do inverno. Então, de acordo com o nosso mapa, vocês vão observar aí para mim agora os tipos de clima que a gente tem aqui no Brasil. Vai falando aí para mim conforme a legenda. Aqui, tia, no que a gente tem aqui Como é que é? é clima tropical úmido e clima tropical típico. Isso. Então a gente tem aqui, ó, 5 tipos de clima, correto? Isso mesmo? Correto. Ótimo. Então, olha só. Para começar, eu quero relembrar vocês que tempo e clima são conceitos distintos, tá? O tempo, ele refere-se a um estado momentâneo das condições atmosféricas. Então, pode dizer que agora está um calorão, né, gente? Pode ser que à tarde chova. Então, isso aí é o tempo. O tempo, ele muda momentaneamente, tá? Já o clima, ele é duradouro, tá? Então, é comum a gente ver esses termos sendo usados aí, clima e tempo, para designar o mesmo estado atmosférico. E não é, tem diferença entre eles, tá bom? Então, entenderam a diferença? Que o tempo é o estado momentâneo e ele pode mudar a qualquer momento, tá? Então, ele pode mudar aí as suas condições atmosféricas, né, ou meteorológicas de um lugar, pode estar sujeito a variações, é o que eu falei. Agora tá um calor, um sol, né, tá muito quente. Pode ser que à tarde ou à noite, pode ser que chova, pode ser que faça frio. Então, tem essas diferenças, tá ok? E o clima não. O clima é uma condição duradoura. O clima vai ser sempre o mesmo clima, tá? Então, a diferença é essa, tá? Só para vocês aí não esquecerem. Então, olha só. Então, a gente tem o mapa, tá? Pedi para vocês identificarem aí, né, o clima que atua aqui no estado onde a gente mora. Qual que é o clima, gente? Clima tropical úmido e tropical típico. Exatamente. Então, a gente tem aí, né, 2 tipos de climas. A gente tem aí atuando aí no estado do Rio de Janeiro, né? O clima tropical típico e o clima tropical úmido, correto? Correto. Ótimo. Olha só então. Quais são os climas que atuam no território brasileiro? Então, vocês já viram que são esses 5 aí, tá?
Converse com os colegas e descreva algumas características do clima do lugar onde vocês vivem. Então, olha só, a gente tem um clima aqui que ele apresenta algumas características, correto? Me conta aí, como é que é o clima aqui no Rio de Janeiro? Pessoal, tem alguém falando no telefone, podia desligar, por favor? Desliguem os microfones de vocês. É Maria de novo, tia. Percebi. Maria Rita, eu preciso do seu microfone desligado. Deixa eu silenciar aqui, só que depois para ela voltar vai ser difícil. Silenciei o dela aqui. Ela saiu da aula. Ela saiu. Ela saiu? Ela saiu. Agora que eu vi que ela saiu, coloquei aqui no chat de novo. Gente, então olha só. Nós temos então o clima equatorial, tá? Esse clima aí, ele tem temperaturas elevadas ao longo do ano, com chuvas abundantes, influenciadas pela presença da floresta amazônica, que são menos intensas nos meses de agosto e setembro. Então, ele está lá em cima, ó. Tá vendo? Ele pega lá as regiões de cima. Clima semiárido. Alguém fala para mim? Lá no Piauí, Ceará, Pernambuco. Isso. O som dela não tá saindo. Tá mudo. Olha só, um minutinho, Matheus. Lá no clima equatorial, que está lá na região norte, tá? Que é aquela Como é que você vai assistir a aula assim? verde escuro, né? A gente tem o clima equatorial. Então, foi aquele que eu falei, que as temperaturas... Maria Rita? Tá me ouvindo? Ela falou que não tá te ouvindo. Ah, tá. É porque agora eu escutei ela aqui. Vocês escutaram? Então, ela tá falando que ela não tá te escutando. Vou colocar aqui para ela que a gente está escutando ela. Saiu? Não, tia, ela já saiu. Já saiu. Ela saiu porque ela não tá escutando a gente. Ah, tá. Entendi. Então, olha só. O clima equatorial, ele abrange a região norte, tá? Que é essa toda de verde escuro aí que vocês estão vendo. Só que, tia, nesse aí também tem um clima tropical típico ali no cantinho. No Qual? clima equatorial, aí no cantinho tem o clima tropical típico. Dentro do Paraná. Tá. Lá em cima. Já vi aqui. Agora, o clima semiárido, olha só. Ele atua ali na região nordeste, não é isso? O clima semiárido, ele atua em alguns estados da região nordeste, porque vocês podem ver que tem alguns outros aí, ó, tá? Alguns outros estados aí que estão de outras coisas, tá bom? Então, são temperaturas elevadas durante todo o ano, as chuvas escassas e irregularmente distribuídas, que ocasionam aí longos períodos de seca em algumas áreas. Então, por isso que explica, né, esse clima seco de lá do Nordeste, tá? Com poucas chuvas. Agora a gente vai falar do clima tropical úmido, que é esse que está aí bem na beiradinha, tá? Pegando alguns estados aí, como vocês podem ver. Tá saindo som pra você? Observaram aí que ele está no cantinho aí, bem de rosa? Então, ele pega um pouquinho aí do Rio de Janeiro, pega um pouquinho de Santo, pega um pouquinho da Bahia, um pouquinho de Sergipe, um pouquinho de Alagoa, Pernambuco e Paraíba. Perceberam que ele está bem no cantinho? Maria Rita, tá me ouvindo, meu bem? Ela não tá me ouvindo ainda, né, gente? Acho que ela não tá me ouvindo. Mas, de qualquer forma, eu vou continuar, né? Qualquer coisa ela me chama. Bom, aí continuando, esses climas aí, tá? Esse clima tropical úmido, conforme eu falei desses estados que estão bem aí no litoral, observaram que todos estão aí no litoral, eles têm temperaturas aí
elevadas, chuvas bem distribuídas ao longo do ano, ocasionadas principalmente pela umidade trazida pelos ventos vindos, né, do oceano, tá? Agora a gente vai falar do clima tropical típico. O clima tropical típico, ele pega aí a região centro-oeste, né? Ele pega a região centro-oeste e alguns estados aí de outras regiões, tá? Conforme vocês podem observar. Ele tem temperaturas elevadas praticamente todo o ano, com 2 estações bem definidas, tá? Que é a seca, que vai de maio a setembro. Então, o período da seca lá agora está acabando, já está no mês de setembro. E a chuvosa, que começa em outubro e vai até abril, tá? Estava ali em cima. Por último, a gente tem o clima subtropical, que ele pega aquela região todinha ali do sul, tá? Pega aqui a região do sul. Então, a gente tem temperaturas elevadas no verão e mais baixas no inverno, podendo ser inferiores a 0 graus, tá? E com precipitação de neve em alguns lugares. Por isso que lá no sul costuma, né, nevar de vez em quando, tá? Tem chuvas bem distribuídas durante todo o ano. Então, pessoal, vocês puderam observar que os climas, tá? Eles têm características diferentes, tá? Em cada estado, tá bom? Então, olha só, página 314. O clima e a vida das pessoas. Então, a gente está vendo uma imagem aí, tá? De algumas pessoas aí na praia, né? Em atividades de lazer, lá na Paraíba. Os diferentes climas que atuam aqui no Brasil, eles exercem influência diferente, né, no dia a dia das pessoas. Eles apresentam períodos com baixas temperaturas, por exemplo. As pessoas então precisam usar roupas adequadas, tá, para se manter aquecidas, como casacos, meias, toucas e luvas. Isso é mais válido para a região sul, tá? Já agora aqui, onde o clima é muito quente, tá? Em alguns outros estados, principalmente no Nordeste, né? Aqui no Rio. Então, as pessoas geralmente costumam usar roupas mais leves, frequentam lugares ao ar livre e realizam atividades de lazer em piscinas, praias e parques. O clima ele interfere muito no desenvolvimento das atividades agrícolas, porque existem cultivos que se adaptam melhor às regiões de clima quente, como o café. Foi por isso que a gente já estudou que aqui no Sudeste, né, era muito forte aí o cultivo do café. E tem outros, né, outras atividades agrícolas, elas gostam, né, de climas com condições mais frias para se desenvolver, como é o caso do trigo, tá? Então, algumas plantações, gente, elas vão se desenvolver melhor dependendo, tá, do clima da região. Então, por isso que as pessoas podem observar que a maioria das plantações, né, de cultivo de plantações, a gente planta de acordo com a região. E tem também aquela questão, não sei se vocês já observaram, mas as frutas, né, da época costumam ser mais baratas do que as frutas fora de época. Então, tem muito também dessa questão devido ao clima, tá bom? Então, a gente vai para a página 315, fazer atividade. Todo mundo comigo lá na página 315. Ordene as sílabas e descubra os tipos de climas. Depois, complete o quadro com uma característica desse clima e o nome de um estado onde atua. Então, a gente já tem o primeiro aí que foi realizado, né? A gente tem aí o tipo de clima, que é o tropical úmido, e as características dele. Então, a gente tem aí temperaturas elevadas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Esse tipo de clima atua lá no estado do Espírito Santo. Agora me contem, qual que é o próximo? Quem fez? Equatorial. Isso, características. Temperaturas elevadas e chuvas abundantes. Atua no Amazonas. Ótimo. Quer falar o seu? Eu botei temperaturas elevadas ao longo do ano com chuvas abundantes.
E qual estado que ele atua? Esse aí eu tô vendo agora. Tá, pode Ele falar. atua no Amazonas. Amazonas, ótimo. Pedro, o seu tá ok, meu amor? Quer falar o seu também? Tá ok? Então tá. Então olha só, gente. A gente tem aí no segundo o clima equatorial. Ele apresenta chuvas abundantes durante todo o ano, tá? Influenciadas pela presença da floresta amazônica. Então, um estado aí, né, que ele atua, a gente pode falar que ele atua lá no estado do Amazonas e do Pará, por exemplo, tá? Por último aí, qual clima que nós temos? Subtropical. Características. Temperaturas elevadas no verão, mais baixas no inverno. Aqui em Santa Catarina. Ótimo. Então, as temperaturas, né, variam de acordo com as estações do ano. São mais elevadas no verão e mais baixas no inverno. Esse clima atua nos estados do Pará, Santa Catarina. Só um minutinho, Maria Rita, deixa eu só concluir aqui a correção, tá? Eu tô fazendo agora. Esse clima ele atua nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá ok aí com de vocês? Quem quiser acrescentar mais de um. Maria Rita, a gente vai agora para a página 316, tá? Tá. É que eu só Pessoal, tô fazendo agora. ah, que ótimo. Eu vi que você voltou, trocou o fone? Ou era alguma interferência? Não sei, mas o fone tá bom. Tá Agora bom? eu liguei o código. Eu acho que estava dando alguma interferência porque estava chiando muito aqui. Por isso que eu te pedi para desligar o microfone. Estava fazendo muito um barulho chiado, sabe? Acho que estava dando algum erro na sua conexão. Pessoal, página 316, a gente vai observar as fotografias, né? E descrever aí as características do clima que influenciam o cotidiano das pessoas, tá? Então, eu pedi que vocês elaborassem textos pequenos e utilizassem as palavras do quadro, correto? Quem gostaria de falar para mim a primeira? Pode falar, Sofia. Que eu coloquei. Quando o clima fica com temperaturas elevadas, as pessoas vão até o comércio comprar coisas de verão. Coisas de verão. Aqui eu não coloquei, então eu vou colocar agora. Isso, coloca aí que as pessoas costumam colocar, né? Ar-condicionado em casa ou comprar ventiladores para ajudar na temperatura, né? Ficar muito quente, tá bom? Pedro, quer falar o seu, meu bem? Quer não? Tá ok aí? Matheus, lê o seu pra gente. Ah, o Pedro escreveu ele para mim. Ok, Pedro, mas você tá me ouvindo? Faz um joinha aí para eu saber. Tá, ótimo. Então tá bom. Qualquer coisa você me chama aqui, tá? No chat. Bom, gente, vamos aí na primeira imagem, isso mesmo que vocês colocaram, tá? Em lugares de temperaturas mais elevadas, né, as pessoas procuram, né, comprar ventilador, ar-condicionado, para poder se refrescar aí durante o dia. E isso acaba também intensificando a venda, né, no comércio, tá? Agora, na imagem de baixo, Sofia, fala o seu pra gente. Cadê a Sofia, gente? Sofia saiu. Ah, tá ali. Sofia, fala o seu pra gente. Eu coloquei, quando o clima fica com temperaturas baixas, o comércio vende. Eu vou colocar as coisas que não tem colocado. Estou colocando casaco, Isso mesmo. Matheus, quer falar o seu? Já vi aqui, Pedro. Já vi. Maria Rita, o que você escreveu no último aí? Ô tia, eu não fiz. Ah, você não fez? Então, olha só, você vai registrar aí, tá? Que como aí você pode observar que ele está comprando um casaco, então significa que o clima aí nesse lugar, as temperaturas são mais baixas, tá? Então as pessoas procuram comprar roupas mais quentes para se agasalhar. E também vai intensificar as vendas no comércio, tá bom, Maria Rita? Aí você faz um texto assim, tá? É que eu tô dando prioridade para os trabalhos que são para entregar. Aí eu tô fazendo.
Entendi. Ai, mas você não deixa de fazer aí não, tá? Os dois T's, tá bom? Tá. Então tá. Pessoal, a gente vai agora para a página 317. Alguém conseguiu ver esse vídeo? No primeiro, eu coloquei: quando as temperaturas estão elevadas, as pessoas comprem coisas de verão como ventiladores. Isso, é isso mesmo, tá ok, certinho. Tia, eu ainda não vi o da 316. Tá, Ô, tia, eu botei na primeira. Mas Quando, eu vi o da 316. tá. tia, eu botei. Quando temperaturas elevadas, procuram coisas do clima verão. Tá, jóia, então. Esse aí nós já corrigimos dois, tá, Matheus? Nós já finalizamos a Eu sei. correção. Então tá. Agora a gente está na página 317. A gente vai falar um pouquinho sobre as formações vegetais do Brasil, tá? Deixa eu colocar aqui a correção. Ô tia, antes da 316, você fez outras páginas? Já Da... fiz. Sim. Fala qual são para eu marcar aqui. Ó, eu acho interessante você assistir o vídeo novamente, porque aí você vai acompanhar aí a explicação dos tipos de clima que eu falei, tá? Aí vai começar lá na página 312, tá bom? Prontinho aí, gente? Posso continuar? Então, olha só, formações vegetais do Brasil. Vocês chegaram a fazer essas atividades aí? Vai Não, eu não fiz essas. 3. Então, vamos lá, a gente vai fazer junto, tá bom? Bom, no território brasileiro, vocês puderam observar aí que existem diferentes tipos de formações vegetais, né, nativas. E assim como os climas, cada uma tem as suas características, tá? Então, elas estão relacionadas a fatores como tipo de solo, de relevo, principalmente com o clima da região, tá? Em que elas se desenvolvem. É o que eu falei para vocês, a questão do cultivo de plantas, tá? As plantas, elas se desenvolvem de acordo com o clima de cada região. Então, é isso que a gente vai ver aqui agora, tá bom? Vocês podiam pegar um marcador de texto para vocês ir marcando aí, agora à medida que a gente for lendo, tá? Como temos aqui várias formações vegetais, eu vou pedir para cada um ir lendo, a gente vai revezando aqui, tá bom? Então, olha só, liguem os microfones aí. Ah, o Pedro fez. Pedro, você assistiu o vídeo? Ah, o Pedro assistiu o vídeo, tá vendo? O Pedro já assistiu o vídeo e fez atividades. Parabéns, Pedro. Então, vamos lá. Eu vou começar falando aqui da floresta tropical. Aí, na hora que a gente virar a folha, eu vou pedir para vocês me ajudarem aí com a leitura, tá? Peguem os marcadores. Primeiro eu vou ler, depois eu explico, tá? O que é interessante vocês marcarem aí no texto, combinado? Podemos começar? Acho que o Pedro foi buscar alguma coisa. Então, olha só, floresta tropical. Ela apresenta uma ampla diversidade de plantas de grande e de pequeno porte. Desenvolve-se nas áreas mais chuvosas, na porção leste do país, entre o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul, próximo ao litoral e recebe o nome de Mata Atlântica. Então, aí o que é interessante, né, vocês marcarem? Que ela desenvolve aí, né, nas áreas mais chuvosas. Vocês podem colocar também a diversidade de plantas, tá? Diversidade de plantas de grande e de pequeno porte. Diversidade de plantas de grande e de pequeno porte. Desenvolve-se nas áreas mais chuvosas da porção leste do país. Até aí, ok. Marcou, Pedro? Você tinha saído, agora que eu vi que você voltou.
Pessoal, agora Mata dos Cocais. Quem lê para mim? Quem for ler já pode começar. Pode ler, Tia, posso Sofia. ler? Pode, por favor. Mata dos Cocais. Formação na qual predominam dois tipos de palmeiras, o babaçu e a carnaúba. Desenvolve-se em uma área de transição entre a floresta amazônica e Caatinga, nos estados do Maranhão e do Piauí. Excelente. Então, olha só, o que a gente tem de importante aí? Predominam dois tipos de palmeiras, tá? Todo mundo passando o marcador de texto aí. Predominam dois tipos de palmeiras. Desenvolve-se em uma área de transição entre a floresta amazônica e a caatinga. Ok? Ok. Esperando aí o próximo. Posso ler? Por favor. Tá bom. Cerrado apresenta árvores em geral de médio porte, em cascas grossas, galhos e troncos retorcidos. Também é composta de gramíneas e arbustos. Desenvolve-se em extensas áreas do território brasileiro, onde há duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa. Ótimo. Então, o que a gente precisa saber do cerrado? Árvores de médio porte, com cascas grossas, galhos e troncos retorcidos. Composta de gramíneas e arbustos. Desenvolve-se onde há duas estações. Desenvolve-se onde há duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa. Tia, para marcar o que mesmo no Mata dos Cocais? Mata dos Cocais? Você já marcou errado? O que era para marcar no Mata dos Cocais? Predominam dois tipos de palmeiras e desenvolve-se em uma área de transição entre a floresta amazônica e a caatinga. Gente, quando eu vou cobrar isso em prova, tá? Em atividade, eu quero saber só as características, tá? Tá. Pantanal, quem vai ler? Tô no aguardo. Tia, posso ler? Sim, senhor. Pantanal. Composta por espécies de plantas típicas de diferentes formações vegetais, como da floresta amazônica, da floresta tropical do Cerrado, da caatinga e de campo. Desenvolve-se em uma extensa área de planície entre os estados do Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Excelente. Então, Pantanal aí, gente, composta por espécies de plantas típicas de diferentes formações vegetais. Pode sublinhar isso tudo aí. Tia? Composta por espécies de plantas típicas de diferentes formações vegetais. Floresta amazônica, floresta tropical, cerrado, caatinga e campos. Desenvolve-se área de planície. Só para você saber que ela se desenvolve em área de planície. Caatinga, quem vai ler? Vamos, gente. Alguém começa a ler para mim? Tá, posso ler? Caatinga, formação vegetal
composta por espécies de plantas adaptadas à falta de água. Por isso, muitas dessas espécies apresentam espinhos, poucas folhas e raízes profundas. É nativa principalmente dos estados da região nordeste do país, em áreas de pouca chuva e temperaturas elevadas. Excelente. Então, olha só, características da caatinga. Espécies de plantas adaptadas à falta de água. Espécies de plantas adaptadas à falta de água. Apresentam espinhos, poucas folhas e raízes profundas. É nativa em áreas de pouca chuva e temperaturas elevadas. É nativa em áreas de pouca chuva e temperaturas elevadas. Ok? Pedro, qualquer coisa você me chama aqui no chat, tá? Não tô nem te vendo. Floresta Amazônica, começa aí a ler. Vamos, gente. Posso ler? Gente, na hora que eu falar começa a ler, já começa a ler. Posso ler, tia? Pode. Floresta Amazônica apresenta vegetação densa, com ampla diversidade de espécies de árvores com tamanhos variados, além de arbustos, trepadeiras e plantas aquáticas. E plantas aquáticas. Estende-se por grande parte dos estados da região norte do país, onde o clima é quente e úmido. Ótimo. Então vamos lá. A floresta amazônica, vegetação densa, com ampla diversidade de árvores. Espécies, né, de árvores. Arbustos, trepadeiras, cipós, plantas aquáticas. Clima é quente e úmido. Prontinho? Mata de araucária. Alguém começa a ler. Tá. Mata de araucária. Formação vegetal em que predomina a araucária, também conhecida como pinheiro do Paraná. Desenvolve-se nos estados da região sul do país e em áreas de maior altitude na região sudeste, onde as temperaturas são mais baixas. Ótimo. Então vamos lá. Predomina a araucária e desenvolve-se em áreas de maior altitude da região sudeste, onde as temperaturas são mais baixas. Campos, pode começar a ler. São formados, sobretudo, por gramíneas. Também são compostos por pequenas matas que se desenvolvem, geralmente perto do curso dos rios, denominados capões. Ocorrem principalmente nos estados da região sul do país, onde também são conhecidos como pampa. Ótimo. Então vamos lá, características. Formado por gramíneas, composto por pequenas matas que se desenvolve perto dos cursos dos rios, né? Perto dos rios. E só, Matheus, desliga seu microfone, tá com barulho de TV. Vegetação litorânea.
Quem vai ler? Vegetação, tá. Vegetação litorânea. Desenvolve-se ao longo do litoral brasileiro e, em razão do terreno arenoso, apresenta árvores baixas e plantas rasteiras. Em áreas onde as águas do rio e do mar se encontram, formando terrenos alagadiços, desenvolve-se a vegetação de mangue. Ótimo. Olha só, a vegetação litorânea, o próprio nome já diz, né? Que ela se desenvolve aí ao longo de todo o litoral brasileiro, né? Em razão do terreno arenoso, então vocês vão colocar aí vegetação litorânea. Desenvolve-se ao longo do litoral brasileiro, terreno arenoso, apresenta árvores baixas e plantas rasteiras. Em áreas onde as águas do rio e do mar se encontram, formando terrenos alagadiços, desenvolve-se a vegetação de mangue. Aí é praticamente tudo, né, gente? Aí não dá para tirar muita coisa. Maria Rita, liga só o microfone para mim, meu bem. Tá. Obrigada. Bom, gente, então vocês viram aí algumas características, né, das formações vegetais que a gente tem aqui no Brasil. Não é possível memorizar tudo isso, é muita coisa, tá? Então, assim, a gente sempre pega os principais, tá? Os principais dos principais, porque esses aí já são algumas principais características das formações vegetais, tá? Então, a gente pega, dentre esses aí, alguns que se destacam mais, apesar de todos serem importantes. Página 320, degradação das formações vegetais. Então, gente, tem áreas de formações vegetais, tá? Que elas vêm sendo alteradas. Por quê? A degradação dessa vegetação aí pela ação do ser humano, ela vai ocorrendo progressivamente durante todo o ano. Então, ao longo dos anos, tá? Sempre vai acontecendo desmatamento. Então, com esse avanço aí, o que que acontece? Né? Porque a gente precisa fazer, né, plantio de plantas, né? A gente precisa abrir espaço para poder criar os gados, né? Então, pastos. Então, muitas das vezes, o desmatamento é feito, tá? Justamente para a abertura de áreas de agropecuária, tá? E expansão aí nas cidades. Então, o que que acontece? A retirada da ladeira por meio do desmatamento, ela vem destruindo aí significativamente as formações vegetais. Então, acaba retirando aí, né, a cobertura do solo. Essas destruições, elas afetam muito o meio ambiente, porque aí eles tiram, tá, essa cobertura e vai causando outros problemas. Quais são esses problemas? Os animais, tá? Alguns animais, eles acabam saindo aí do habitat onde eles viviam e procuram novos lugares para poder viver. A gente percebe também, tá? Que acaba destruindo aí muitos vegetais, né? E acaba que isso faz com que eles ficam extintos. Então, tem plantas que a gente tinha antigamente que hoje a gente não tem mais, porque já foi extinto. Então, isso vai alterando a biodiversidade do país, isso vai fazendo com que a biodiversidade vai diminuindo, tá? Então, nesse mapa aí, vocês podem observar, nós temos aí as formações vegetais nativas, essa foto foi tirada no ano de 2010, tá? Então, já se passaram 10 anos, eu tenho certeza que não está desse jeito mais, isso aí já deve ter diminuído bastante. Então, tem todas as formações vegetais aí, conforme vocês podem observar, de acordo com a legenda, tá? E isso prejudica tanto os animais quanto os vegetais, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que isso diminua. É possível? É, mas é difícil.
Então, olha só, nessas 4 imagens aí na página 321, vocês vão observar aí como é que destrói aí o ambiente, gente. Olha na primeira imagem. Cerca de 40% dos focos de incêndio de queimadas que foram detectados aqui no Brasil no ano de 2018 ocorreram em florestas, em áreas da floresta amazônica. Então, olha só, essas queimadas e o desmatamento, eles podem ameaçar a extinção de diferentes espécies, tanto de vegetais quanto animais. Na fotografia aí vocês podem observar, né, que boa parte da área da floresta amazônica foi devastada por uma queimada, tá? Na imagem do lado, a gente tem aí uma vegetação de caatinga, que ela foi bastante desmatada aí, tá? E destruiu metade da sua vegetação, como vocês podem observar aí na imagem. Isso, né, eles fazem essa retirada aí para a produção de lenha e carvão. Também, né, aquilo que eu já falei, para a criação de áreas aí para o desenvolvimento da pecuária, tá? Para criar os animais do pasto solto. Nessa fotografia aí vocês podem observar, né, que tem poucos animais aí. Agora, na de baixo, onde está aqui os macaquinhos, né? Vocês podem observar que eles estão correndo, né, risco de extinção, porque os lugares aonde eles vivem foi desmatado ou foi queimado, né? As áreas foram destruídas, então eles não têm para onde ir. Então essa espécie aí está entrando em extinção, tá? Na última fotografia, a gente pode observar que uma área muito grande de vegetação nativa foi retirada, né? Foi desmatada para a formação de lavouras, tá? Então, isso aí prejudica muito, né, as vegetações nativas, né, as espécies aí nativas da região. Mas é o que eu falei, às vezes precisa para fazer, né, para cultivar, né, para agropecuária. Então, o que vai nos beneficiar também vai nos prejudicar, tá? No lugar onde você vive, é possível observar casos de destruição da vegetação natural. Vocês já observaram, gente, alguma área por aqui? Não? Com certeza tem, né? A gente sabe que essa questão aí de problemas ambientais, né, como desmatamento para a produção agropecuária, a gente sabe que isso acontece em quase todos os estados. Em alguns, né, são mais, em outros menos, mas a gente sabe que acontece em vários estados, infelizmente. Pessoal, vamos finalizar então a correção da página 322 e 323, porque aí a gente finaliza aqui, tá? Bom, na número 1 pediu para relacionar aí as fotografias de acordo com a formação vegetal. Então vamos lá para a primeira. Aí vocês vão me dizer se ela é A, B ou C, tá bom? Formação vegetal densa, com ampla diversidade de espécies de grande porte, desenvolve-se em áreas de clima quente e úmido e também é composta de arbustos, cipós e plantas aquáticas. B. Muito bem, Pedro, é B. Desenvolve-se em extensa área do país, onde há 2 estações bem definidas, uma seca e uma chuvosa. A. A, isso mesmo. É nativa principalmente dos estados da região Nordeste, país em áreas, Nordeste do país, está em áreas de pouca chuva e temperaturas elevadas. C, muito bem. C. Formação vegetal que apresenta árvores com cascas grossas e, em geral, galhos e troncos retorcidos. Também é composta de gramíneas e arbustos. A. A. E, por último, formação vegetal composta de espécies de plantas adaptadas à falta de água, que apresentam espinhos, poucas folhas e raízes profundas. C. Excelente. Tá dando eco. Tá dando eco mesmo no microfone. Ótimo. A Maria Rita, desligue seu microfone, por favor. Obrigada.
Agora, aqui na 323, vocês vão observar o gráfico para a gente poder responder, tá? Quais são as formações vegetais nativas do Brasil que se encontram mais conservadas na atualidade? Floresta amazônica. E Pantanal. Excelente. Floresta amazônica e o Pantanal. Letra B. Compare o gráfico da Caatinga com o da mata de Araucárias. Qual das duas formações vegetais está mais preservada? Caatinga? Caatinga, excelente. Agora, na letra C, qual formação vegetal se encontra mais alterada? Mata de Araucárias, isso mesmo. Perfeito, gente. Excelente. Prontinho aí? Calma aí. Tá, qualquer coisa me fala qual que é. Maria Rita, tá ok? Ótimo. Matheus, tá ok também? Então tá bom. Agora tá. Então tá. Precisa que eu vote mais alguma? Ou só isso mesmo? Por mim não precisa. Então tá. Então vou encerrar a nossa gravação, tá? Porque a gente vai parar por aqui. Amanhã